Fala pessoal, beleza? Aqui é Rafael Silva Pereira e tô aqui fazendo mais um vídeo tratando de ufologia e novamente também falando de uma obra muito importante pro tema ufológico, assim como de um grande pesquisador, tá? Dessa vez eu vou falar desse livro aqui, gente. O Livro Vermelho dos Discos Voadores, do professor Flávio Pereira. Além desse livro, o professor Flávio Pereira, ele também escreveu isso daqui, ó, Astrobiologia. Esse livro aqui ele é muito importante porque ele trata até de um pouco do início da astrobiologia, um pouco da história da astrobiologia. É um livro que hoje em dia está um pouco meio desatualizado, um pouco até ultrapassado por conta das novas descobertas, mas acho que para a época era sensacional essa obra do professor Flávio Pereira, tá? E o professor Flávio Pereira ele foi até diretor superior da Escola de Ciência e também ele foi do Instituto Brasileiro de Astronáutica e de Ciências Espaciais. Então ele é um pesquisador extremamente importante, não somente dentro da ufologia, mas também de outras temáticas, tá? E a minha pergunta é a seguinte, que eu vou fazer para o Maurício Eloy, que conheceu o professor Flávio Pereira. Eu gostaria até que ele falasse um pouco dessa relação, dessa história que ele tem, né, com o Flávio Pereira, de como foi que ele conheceu, qual foi o contato que ele teve com ele. Mas a pergunta maior que eu vou deixar é a seguinte: qual a importância da obra O Livro Vermelho dos Discos Voadores? Tá até um pouquinho velhinho aqui esse livro. E esse livro, inclusive, foi presente do Maurício Eloy para mim. Gostaria de agradecer demais o Maurício pelo belo presente. Mesmo depois de muito tempo, gostaria de agradecer publicamente. Eu gostaria de saber sua opinião, Maurício. Qual que é a importância do Livro Vermelho dos Discos Voadores e o que o Flávio Pereira deixou como grande contribuição para nós, novos pesquisadores, e também para os pesquisadores de longa data que ainda estão aí na ufologia. É com você. Olá, poxa vida. Falar do Flávio Pereira é uma coisa muito emocionante. Olá, Rafael, tudo bem? Deixa eu colocar aqui meu óculos. Fico bem nesse? Ou será que eu fico bem? Olha só, nesse aqui. Bom, vamos lá. Eu vou colocar o de leitura, tá, gente? É tanto óculos. Olá, gente. Vamos lá, Rafael. Olha só. Eu conheci o Flávio Pereira, primeiramente através do livro dele, logicamente, o Livro Vermelho dos Discos Voadores, né? E fiquei muito assim impressionado, porque talvez seja no mundo, posso estar enganado, o primeiro livro não civil feito de uma maneira que facilitaria ou seria talvez uma referência para que militares usassem esse livro como um guia para entender a tipologia, né, principalmente dessas naves. Olha que interessante. E esse livro foi usado pelo Exército, né, Forças Armadas Brasileiras, e se eu não me engano, até mesmo americana. Muito interessante. O Flávio Pereira foi professor da USP, o Flávio Pereira foi professor de vários colégios importantes de São Paulo, ele foi presidente de uma comissão de pesquisa aeroespacial, porque logo depois que lançaram o Sputnik, né, em 57, se eu não me engano, vários fenômenos de ufológicos começaram a acontecer pelo mundo, inclusive no Brasil. E o Flávio Pereira foi convidado a organizar, junto com outras pessoas, inclusive militares, uma comissão de pesquisa aeroespacial. E nisso tinha pesquisas sobre UFOs ali, né? Olha que interessante. Em 90, ele é entrevistado por uma jornalista da Manchete, não vou recordar o nome dela, e ali a entrevista foi super interessante, porque o Flávio Pereira
ele tinha um comportamento muito parecido com Claudio Covo, um outro grande e importante ufólogo. E eles, né, tanto ele como o Flávio Pereira, sempre teve o cuidado de falar sobre o fenômeno, né, e nunca dar uma afirmativa. Isso é interessante, isso é muito, muito, muito importante, né? Então, num determinado momento, essa repórter, né, ele foi entrevistado pela TV Manchete em 1990, ela questiona uma coisa que é fundamental, quando ela cita sobre o envolvimento do Vilas Boas, o mineiro, que era fazendeiro, né, com uma suposta alienígena. Então, a primeira coisa que ela questiona que é interessante, por que ela parecia muito com um humano, né? Eu vou até falar sobre isso rapidamente. Primeiramente, que a gente não tinha ainda a referência alienígena. Por isso que lá atrás, naquela outra pergunta que você fez sobre o Erich von Däniken, e talvez a escolha do próprio astronauta, porque a gente ainda não tinha referência alienígena. Ou seja, aquela grande onda de depoimentos dos contatados, principalmente abduzidos, sobre o ser alien, né, só veio à tona de uma maneira muito contundente dos anos 80. Então é interessante que o Orlando projete, né, o Vilas Boas, na realidade, projete a imagem de uma mulher, que talvez não seria daquela forma, certo? Outra questão que ela aponta nessa entrevista, que é bacana, vou ser rápido aqui, mas acho que é legal falar, ela fala assim no final, puxa vida, porque o Vilas Boas fala que ela aponta para a barriga dela e para o céu. Ela deixa uma seguinte questão: será que teremos mutantes aqui no planeta Terra? Se a gente fizer uma reflexão daquela época, dos anos 40, dos anos 50, aí passando para os anos 80 e agora chegando a essa década, essa pergunta é muito interessante. E se a gente levar em consideração que talvez as ideias do David Jacobs no seu último livro, Os Infiltrados, for verdade, ou tiver um mínimo indício de verdade, de fato os mutantes estão aqui. Olha só, eu não estou afirmando, só estou colocando que possa a possibilidade disso, né? Então, para não ser tão longo, conheci o Flávio Pereira em um dos eventos que eu organizei. Eu organizei 4 eventos de ufologia, não fui sozinho com essa, né? O Dino Nascimento estava presente, outros ufólogos, o pessoal do MAN, principalmente o pessoal que era do educativo e tal. E ali eu era o mestre de cerimônia, o que apresentava, né, meio timidamente ali. Hoje eu falo bem melhor do que naquela época. E eu conheci o Flávio Pereira ali. E foi justamente ali, Rafael, que aconteceu uma coisa que me fez afastar um pouco da ufologia por um tempo. Foi a primeira vez que eu falei, e isso foi em 2001, sobre a possibilidade de um xamã, de fato um xamã verdadeiro, impedir as abduções, impedir até que os alienígenas continuassem abduções. O Flávio Pereira, empolgado com a minha palestra, me chamou de canto no corredor ali, próximo ao banheiro do teatro, né, do auditório, na realidade. Ele me pega pelo braço e fala assim, com aquele jeitão dele: olha, Maurício, nossa, há anos que eu não via uma possibilidade original como você apresentou ali. Só que isso pode te causar problemas. Por quê? Porque essa ideia de uma abdução positiva traz lucro. A ideia de uma abdução não positiva causa pânico. Então, tome cuidado. Eu sei que é importante o seu trabalho, porque as pessoas podem cair em cima de você. Então, logicamente, que eu fiquei assim, o que ele falou é verdade, né? Então eu me afastei um pouquinho, não por medo, mas para eu refletir, e de fato voltei em 2013. Demorei, 2013. O Flávio Pereira foi uma pessoa muito admirável, pena que está muito esquecido, pena que não se republica o livro dele, poderia alguma editora aí republicar.
É importantíssimo a gente ter esse livro publicado, republicado. É importante se falar do Flávio Pereira, a forma como ele apresentava as suas ideias, a forma como ele colocava a ufologia, como ele entendia a ufologia. Eu agradeço muito ao Flávio Pereira, meu pensamento segue muito próximo ao dele, porque ele também pensava muito próximo ao Jacques Vallée, que é o que eu sigo muito, que eu entendo muito, um pouco da dinâmica, talvez, desse fenômeno, está nas ideias do próprio Jacques Vallée. Flávio Pereira, já fiz homenagem para você em alguns das minhas palestras e presto essa homenagem novamente nesse vídeo aqui, agraciado pela pergunta do meu querido amigo, um rapaz tão jovem, com uma mente tão brilhante, com o cuidado que ele tem. Obrigado, Rafael, por me dar a oportunidade de falar do Flávio Pereira. É isso, Flávio Pereira, a gente precisa revisitá-lo e nós precisamos republicar esse livro. Tem muita importância para o entendimento desse fenômeno. Obrigado, sigam na paz. Obrigado por tudo. Então é isso aí, essa é a opinião do Maurício Eloy sobre a importância do livro vermelho dos discos voadores, assim como essa é a opinião do Maurício sobre a importância do trabalho do Flávio Pereira. E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Tratando sobre o tema ufológico. Eu tô fazendo esses vídeos curtos porque tá sendo bem corrido mesmo, bem corrido, então não dá pra fazer uma coisa muito bem elaborada, pelo menos por enquanto, mas em breve eu vou estar com novas propostas de entrevistas, de live. Eu vou, obviamente, divulgar aqui e também na página da Revista Alpha, que tá voltando com tudo, em breve com novas edições e com um trabalho muito maior, mais maduro e grandioso do que foi antes, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. A opinião sua é muito importante pra mim, tá? Se você não gostou, comente. Se você gostou, comente também. Dê seu like. Se você não gostou, dá dislike também. Não tem problema. Tô super aberto a todos os tipos de opiniões pra gente conseguir melhorando e ir crescendo com o canal e com o nosso conteúdo, beleza? É isso aí e até a próxima.